Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de outubro. Em evento sobre leituras em ambientes prisionais, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que o combate ao crime organizado deve ser prioridade em todo o país e no Rio de Janeiro em particular. Segundo ele, a educação é o caminho para enfrentar a criminalidade. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Acordo no STF exclui limitação de acesso de mulheres em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Plenário virtual do Supremo julga mais 6 réus acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que prática de artes marciais justifica elevação da pena base em crime de lesão corporal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, homologou acordo para excluir limitação da participação de mulheres no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O concurso para o curso de formação de soldados da PM do DF estava suspenso por determinação liminar do ministro Cristiano Zanin. A decisão foi em resposta a uma ação oferecida pelo Partido dos Trabalhadores que questiona a Lei Federal de 1998, que fixa o percentual de até 10% de policiais femininos no efetivo da instituição. As conciliações vêm sendo realizadas pelo Supremo Tribunal Federal para solucionar de forma mais rápida os conflitos, garantindo o interesse público. Na conciliação convocada pelo relator, o Partido dos Trabalhadores, o Governo do Distrito Federal, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça decidiram que seja garantido o mínimo de 10% de vagas para o público feminino. Hoje começou o julgamento no plenário virtual do Supremo para referendar o acordo homologado. Apesar da conciliação permitir a continuidade do concurso no Distrito Federal, a lei questionada, que fixa limite de participação feminina na corporação, ainda será analisada pelo plenário do Supremo. O Supremo começou a analisar nesta sexta-feira, no plenário virtual, o processo de mais 6 réus acusados de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para condenar os acusados a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. O julgamento vai até o dia 7 de novembro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prática de artes marciais justifica a elevação da pena base em crime de lesão corporal. As informações com Marina Campos. Por aqui, os alunos aprendem mais do que técnicas de artes marciais. O professor Ricardo Augusto explica que o jiu-jitsu tem uma filosofia a ser aplicada dentro e fora dos tatames. Somos extremamente contra a violência, né? Nós não pregamos isso, porque a gente trabalha defesa pessoal justamente, certo? Contra a violência, mas nunca agredir, nunca atacar. Não faz parte da nossa filosofia. Em um caso que chegou ao STJ, a sexta turma entendeu que os princípios éticos das modalidades esportivas de luta prevêem a utilização da violência apenas em situações extremas, de modo que o delito com uso da força, nesses casos, configura maior reprovação da conduta. De acordo com o processo, o réu estava em uma casa noturna quando deu um soco no rosto da vítima, causando uma debilidade permanente no lábio inferior e deformidade definitiva da face. Em primeiro grau, no momento de fixar a pena base pelo crime de lesão corporal, o juiz o levou em consideração o fato de o réu ser praticante de jiu-jitsu e valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a pena final fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. No STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes reduziu a pena para 2 anos e 7 meses de reclusão e manteve o semiaberto. Mas a defesa, por meio de agravo regimental, insistiu na tese de que a valoração negativa da culpabilidade teria violado o Código Penal.
Em seu voto no julgamento do agravo, o desembargador Jesuíno Rissato, que assumiu a relatoria do processo, transcreveu o precedente do STJ, segundo o qual a culpabilidade deve ser entendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente. Desta forma, a sexta turma manteve a pena fixada na decisão monocrática, inclusive o regime semiaberto. Em uma petição conjunta, o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União pediram prioridade no julgamento da ação que defende a imprescribilidade do crime de trabalho escravo. Repórter Márcio Fontinelli. Proposta em abril pela Procuradoria-Geral da República, a petição, feita com apoio do Ministério Público do Trabalho, requer ao Supremo Tribunal Federal que seja reconhecido o fim da prescrição do crime de trabalho análogo à escravidão, previsto no artigo 149 do Código Penal. Entre outros pontos, o texto enviado ao relator do processo, o ministro Cássio Nunes, reforça a importância de observar obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Só no ano passado, 2.575 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no país. Neste ano, apenas entre janeiro e março, o número chegou a 918, um aumento recorde de 124% em relação ao mesmo período de 2022. A seguir, em evento sobre leitura em ambientes prisionais, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que o combate ao crime organizado deve ser prioridade em todo o país e no Rio de Janeiro em particular. Voltamos já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que a educação é o caminho para combater a criminalidade. O ministro participou do encerramento do Encontro Nacional de Gestores de Leitura em Ambientes Prisionais na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Repórter Janaína Toscan. Foram 2 dias de painéis, oficinas e debates que abordaram a promoção da leitura em ambientes prisionais. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a urgência de se tomar medidas que garantam os direitos humanos de quem está privado de liberdade. Nós estamos falando, por evidente, de direitos humanos mínimos dos presos. O preso foi condenado à privação de liberdade. Ele não foi condenado a passar fome, ele não foi condenado a ser violentado, ele não foi condenado a viver num ambiente fétido. E, portanto, em primeiro lugar, existe essa obrigação que todos nós devemos a cada um, que é respeito e consideração mínimos, que se chama respeito aos direitos humanos. Em decisão recente, o STF deu prazo de 6 meses para que o governo elabore um plano para a melhoria do sistema prisional. De acordo com o presidente do Supremo, os presos retornam à liberdade e a sociedade precisa acolhê-los. Do sistema prisional, as pessoas voltam para a sociedade. As pessoas cumprem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e depois voltam. E, evidentemente, se esse sistema tornar essas pessoas piores, a sociedade está fazendo mal para si mesma, aumentando o nível de reincidência ou embrutecendo essas pessoas. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, com 650 mil detentos. De acordo com o ministro, 57% deles não completaram o ensino fundamental, o que mostra uma estreita relação entre a baixa escolaridade e a presença no sistema prisional. Dados do Censo Nacional de Leitura em Prisões, lançado também durante o evento, revelam que das 1.347 unidades prisionais do país, 30,4% não têm bibliotecas ou espaços de leitura e 26,3% não realizam atividades educacionais. O seminário integra o portfólio do projeto Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para acelerar as transformações no campo da privação da liberdade. Há 2 anos que o Conselho Nacional de Justiça, junto com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, vem trabalhando no levantamento de dados e informações que possam melhor aparelhar, instrumentalizar e informar a construção de uma política de leitura, de educação para os ambientes prisionais.
Para cada livro lido, há a possibilidade de reduzir 4 dias, o que representa aproximadamente 13% da pena anual do preso, com o limite de 48 dias por ano. Um valor significativo tanto para a economia do sistema quanto para as vidas fora dele. Há muito tempo que eu visito as prisões e tenho encontrado realmente situações extremas, difíceis, e a leitura é um pouco o que dizia Darcy Ribeiro: quanto mais escolas você cria, você diminui o número de prisões, vice-versa, aumenta as prisões, diminui as escolas. Nós precisamos que a leitura se transforme efetivamente no elemento de libertação. Em entrevista coletiva após o evento, o presidente do STF falou também sobre a escalada de violência no Rio de Janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o combate ao crime organizado deve ser prioridade. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou que a situação é grave não só no Brasil, mas na América Latina, com índices superiores aos de países em guerra. Por isso, disse que o combate ao crime organizado deve ser prioridade. Como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, e preocupado com a realização da justiça no país, estou, eu diria, elevando para o topo da minha lista de prioridades o enfrentamento da criminalidade, do crime organizado e da violência no país em geral e no Rio de Janeiro em particular. Segundo o ministro, é preciso fazer um diagnóstico correto do problema em busca de soluções para que o crime organizado não contamine as instituições. Nós precisamos acertar nessa matéria, do contrário, o crime organizado vai começar a contaminar todas as instituições. De modo que eu acho que temos que colocar esse problema no radar: violência, criminalidade organizada e como impedir a sua infiltração nas instituições e como o Estado reocupar espaços que estão perdidos para o crime organizado. E isso ocorre no Rio de Janeiro e na Amazônia. Portanto, é um fenômeno nacional, continental, e está passando a hora de colocarmos a máxima energia nessa matéria. Desde segunda-feira, o Rio de Janeiro vive uma onda de violência. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram incendiados na zona oeste da capital fluminense, após a morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O ministro Luiz Roberto Barroso falou também da decisão do Supremo sobre a lei que permite a retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Ele explicou que o Supremo apenas manteve a validade da lei que existe há 26 anos. A repórter Viviane Novaes explica a decisão do STF. A decisão dos ministros foi de manter a validade de uma lei que está em vigor há 26 anos. Essa legislação autoriza que os bancos ou instituições financeiras retomem um imóvel financiado em caso de não pagamento das parcelas, sem ter que acionar a Justiça. A Lei 9.154 de 1997 prevê execução extrajudicial nos contratos com a chamada alienação fiduciária. Isso significa que há uma cláusula no contrato que diz que até pagar todo o financiamento, a pessoa que comprou pode ocupar o imóvel, mas o banco, que é o proprietário, pode retomá-lo se houver inadimplência. Foi o que a Caixa Econômica fez com um devedor de São Paulo. Ele fez um financiamento de 239 parcelas e só pagou 11. A Caixa então iniciou um procedimento em cartório para leiloar o imóvel. O devedor entrou na Justiça e perdeu em todas as instâncias. De acordo com o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o plenário apenas confirmou o entendimento de que a regra não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, porque o cidadão pode entrar na Justiça caso se sinta lesado em seus direitos. O Supremo não inovou nada, é uma lei do Congresso que está aí desde 1997, que permite que o credor, o proprietário que vendeu e não recebeu o preço, retome o imóvel que ele vendeu e que não recebeu o preço. É simples assim. E se o que comprou tiver algum fundamento legítimo para evitar a perda dessa posse, ele pode ir ao judiciário e expor as suas razões. De modo que não houve nenhuma inovação por parte do judiciário e a verdade é que a facilidade na retomada do imóvel pelo vendedor quando o comprador não paga
barateia o crédito e, portanto, é muito importante para a sociedade. Foi uma lei que fez bem e o Supremo simplesmente a manteve, não inovou nada. Direito do consumidor. Os golpes envolvendo o Pix crescem na mesma medida em que a população vem aderindo a essa forma de pagamento. Foram mais de 1.700.000 casos registrados no Brasil só no ano passado. Todo cuidado é pouco na hora de fazer esse tipo de operação, como você vai acompanhar agora na reportagem de Pablo Lemos. Depois de um golpe de R$15 mil, a Juliana quase foi vítima de outra transação via Pix. Eu estava vendendo um ar-condicionado num site de vendas e aí o rapaz veio falando que queria comprar pela carteira Pay do aplicativo. E aí eu falei para ele que eu não sabia como funcionava e tal. Aí ele pegou e falou, não, eu te ensino, eu te explico. Ele foi me explicando, eu fui fazendo todos os procedimentos que ele foi falando. Aí, no final, chegou para mim que eu tinha que pagar R$350 num Pix de uma moça chamada Yasmin Souza. Mas ela desconfiou da conversa ao ler as diretrizes do site. Olha, não é assim que tá mostrando no aplicativo, então você tá tentando me dar um golpe, eu vou registrar uma ocorrência contra essa moça que tá bem aqui no nome do Pix, e se ela for parente sua ou qualquer coisa sua, infelizmente, ela vai ser presa, porque eu vou registrar a ocorrência. Lançado em 2020 pelo Banco Central, o Pix facilitou as transferências bancárias e se tornou o preferido dos brasileiros. E dos bandidos também. De acordo com o levantamento da Silverguard, uma empresa de proteção digital e financeira, só em 2022, os brasileiros sofreram mais de 1.700.000 golpes dessa modalidade. Ainda segundo a pesquisa, 4 em cada 10 pessoas foram vítimas de alguma tentativa de fraude ao usar esse meio de pagamento. E 1 em cada 5 já caiu no golpe. Entre os mais frequentes estão ligações ou mensagens de uma falsa central bancária em que o golpista pede para reverter um falso Pix, o que corresponde a 38% das ocorrências, e o falso parente, quando o criminoso se passa por um conhecido da vítima pedindo dinheiro. Isso equivale a um total de 20% dos casos. Em muitos deles, chegam a envolver até o uso de inteligência artificial para recriar voz de pessoas. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil registrou de janeiro a setembro de 2023 mais de 37.000 ocorrências de estelionato e quase 5.500 de furto mediante fraude. E a maior parte envolve as transferências via Pix. De acordo com a polícia, os criminosos se aproveitam do imediatismo do meio de pagamento para rapidamente distribuir os valores para outras contas. Mas há como se proteger antes de se tornar uma vítima. Desconfie. Se você não está entendendo muito bem aquilo que está sendo proposto para você, dá um tempo, converse com uma pessoa que você confie, converse com seu gerente antes de você passar o Pix para uma pessoa, né? Toma cuidado com as páginas falsas que oferecem serviços, que oferecem produtos. E se alguém cair no golpe, é importante registrar um boletim de ocorrência. E no caso de idosos que não tenham afinidade com tecnologias, a delegada orienta que eles busquem ajuda de alguém de confiança. Suspeitou? Entre em contato com uma pessoa de confiança, ou seu próprio gerente, ou um familiar mais próximo. A seguir, Ministério Público do Distrito Federal faz mutirão para reconhecimento de paternidade. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou um balanço da Semana de Regularização Fundiária. Repórter Laura Meirelles. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através da Corregedoria Geral da Justiça, apresentou aos parceiros e à sociedade os resultados finais da Semana de Regularização Fundiária Solo Seguro. O encerramento dos trabalhos foi marcado pela certificação de todas as instituições que fizeram parte do programa. Nós vamos trabalhando juntos, conquistando os resultados que todos almejam, e isso fortalece, então, o interesse social que visa essas campanhas de regularização fundiária, assim como tantas outras campanhas que o Poder Judiciário tem estado junto. E esse trabalho foi tão eficiente e um resultado positivo graças à cooperação de todos esses parceiros, dando dignidade às pessoas que receberam o seu título e hoje têm a sua propriedade
devidamente regularizada. Mais de 8.100 títulos de propriedades rurais e imóveis urbanos foram emitidos durante os 5 dias da Semana de Regularização Fundiária Solo Seguro em 36 municípios mato-grossenses. O evento foi proposto pelo Conselho Nacional de Justiça e executado pela Corregedoria Geral e parceiros. O mutirão ele foi realizado para os estados integrantes da Amazônia Legal. Mato Grosso foi o estado que mais concedeu títulos, então isso comprova que essa união entre todos os envolvidos faz toda a diferença. Conversa com o órgão estadual, com o órgão federal, com os cartórios, com a corregedoria. A cerimônia de encerramento foi realizada no auditório Gervásio Leite e contou com a presença de representantes do INCRA, Intermate, Anoreg e prefeituras municipais e também foi transmitida pelo canal do TJ no YouTube. A grande maioria da população aguarda esse momento com 10, 20, até 30 anos esperando um momento desse. Conseguimos um número muito grande para contribuir para o Tribunal de Justiça, para a Corregedoria de Justiça de Mato Grosso, ter um número quantitativo espetacular para mostrar para o país que nós estamos aqui trabalhando em benefício da sociedade. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fez hoje um mutirão para reconhecimento de paternidade. O registro assegura direitos como recebimento de pensão alimentícia. As informações com o repórter Pablo Lemos. Este pai veio reconhecer o filho que mudou a vida dele, tudo de forma voluntária. Durante a pandemia, ela engravidou e teve que ir embora para a Bahia. Aí lá ela teve que ficar, né? Depois de 1 ano e 7 meses que ele nasceu, retornaram agora, tá fazendo 1 mês que eles retornaram. Aí eu tive a iniciativa de reconhecer a paternidade. Já a Diana veio em busca desse reconhecimento para a filha dela, que ainda não tem o nome do pai. Acho que deveria continuar, porque muitas pessoas não têm o conhecimento disso que está acontecendo. Quantas mais pessoas souber, vai passando para outras, em outros meios de comunicação, e aí eu acho que vai ser um projeto muito legal. E tudo isso foi possível com o auxílio da Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, órgão ligado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que atendeu os interessados no assunto neste shopping em Brasília. A promotoria atua nas situações em que o suposto pai não é conhecido ou quando não há informações sobre a atual localização dele. Ainda ajuda com o reconhecimento da paternidade em situações específicas. Alguns pais ou supostos pais estão presos e a gente faz a oitiva desses pais nos presídios, através dos funcionários dos presídios, tanto no DF quanto fora também. A gente pede que eles se pronunciem sobre a paternidade, se reconhecem ou se desejam fazer exame de DNA. Tá? Nós temos investigação de paternidade pós-mortem, quando os supostos pais já são falecidos, e a gente busca colher o DNA com parentes próximos, para a gente buscar essa certeza da paternidade, e alguns pais que moram em outros estados e até em outros países. Nós já conseguimos alcançá-los para fazer esse reconhecimento voluntário de paternidade. Os adultos que não têm o nome do pai na certidão também receberam auxílio. O mutirão de atendimentos ofereceu ainda a realização de exame de DNA. Nos 3 primeiros 7 meses deste ano, o Ministério Público da região, por meio do programa Pai Legal, auxiliou 332 mães a terem um reconhecimento da paternidade dos filhos, sem a necessidade de ajuizar a ação. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O principal, na verdade, é o direito à criança ter a informação, a criança, o adolescente ou o adulto, a pessoa ter a informação da sua origem. Então, isso irá proporcionar que ela tenha um desenvolvimento emocional mais seguro. E, materialmente falando, as pessoas têm direito à herança, à pensão alimentícia ou pensão por morte. Em 20 anos de funcionamento, o programa Pai Legal do Ministério Público já realizou milhares de reconhecimentos de paternidade, sem o ajuizamento de ação. Foram inúmeras famílias atendidas e um volume muito grande de processos judiciais que foram evitados, gerando assim uma economia fantástica para o Estado. A exposição Sutilezas da artista Juliana Limeira está aberta para visitações no Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Para pensar enquanto os detalhes do dia a dia passam despercebidos pelos nossos olhos.
Foi para eternizar esses momentos que a artista Juliana Limeira pintou diversos quadros que estão expostos no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. O que me inspira é a beleza natural, seja de paisagem, ou seja também de cenas que eu vejo onde as pessoas estão envolvidas, ou a natureza no seu detalhe, né? Num vaso de flor ou num cantinho que a gente passa despercebido e o olhar artístico nos conduz a observar. As pinturas são feitas com diferentes técnicas, como tinta óleo, pastel seco, guache e grafite, e mostram a beleza de cenas cotidianas. A exposição Sutilezas retrata momentos e pessoas que cativaram o olhar da artista sob a perspectiva da harmonia e da beleza natural. Essa é um pouco a missão do artista, né? Trazer a beleza para o cotidiano e deixar a vida mais poética, mais leve, mais bonita. São 74 obras baseadas principalmente no naturalismo, representando a realidade da forma mais objetiva possível, por meio de detalhes como a representação de movimentos e iluminação presentes nas pinturas. As visitas estão abertas ao público até o dia 29 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.